Eu sou uma filha amada do Pai, vencendo a orfandade, rejeição, medo, abandono, mágoa, autossuficiência, julgamento. Meu nome é Elaine. Partilho a minha vida sem Deus, com Deus e com o 30. Venho de uma família simples, mãe semi-analfabeta, pai analista de sistema, conquistado com muito esforço e dedicação, e ambos prosperaram. Meus pais tentaram, por 7 anos, gerar filhos. Após inúmeras tentativas, cirurgias, todos os recursos na época, estamos falando há quase 40 anos atrás, minha mãe vem a realizar o desejo de ser mãe, alcançar o tão sonhado desejo e o seu sonho. Porém, desde aquele momento, o inimigo já vinha trabalhando em minha vida e na vida de meus pais. Na época, meus pais eram católicos do catecomenato, participativos e líder do catecomenato. No segundo mês de gestação, começaram as complicações na gestação da minha mãe. Mesmo com remédio, para tantas tentativas de segurar a gestação, ainda corria o risco de não desenvolver na gestação. No caso, eu era o feto. Ou nascendo com sequelas, ou sem andar, ou sem falar, sem movimentar, vindo a recomendação médica, lembrando que são quase 40 anos atrás, ao aborto, pois corria risco de vida a minha mãe e a mim. E foram 7 anos de muita luta, inúmeras cirurgias para poder gerar filhos. Meus pais foram fortes. Agradeço muito a meus pais por terem hoje, agradeço muito, porque eles tiveram a opção de me abortar. Mas naquele momento eles disseram sim para mim e para o propósito de Deus em nossas vidas. E naquele momento, meu pai falou, nós vamos dar continuidade. Ser filha amada do Senhor e ser a escolhida já no ventre da mãe não é tão fácil, mas é muito prazeroso saber que eu tenho um pai, um Criador que cuidou de mim já na gestação, naquele momento. Minha mãe tinha acompanhamento a cada 15 dias, e a cada 15 dias ela escutava do médico, aborta, ou morre você, ou morre a bebê, ou morre as ambas. Na gestação, sentia a rejeição, o medo, a raiva, a ira, a angústia, tudo o que minha mãe passou e toda a insegurança que meus pais sentiam. Porém, mantiveram firme e forte no propósito. Se passaram 7 meses em cima de uma cama, sem poder descer um degrau, pois era risco de aborto. Chegou o tão desejado dia, o meu nascimento. E, nesse momento, o médico disse ao meu pai, mais uma vez, corre risco de vida a mãe e a filha. E, naquele momento, o médico pediu para que meu pai escolhesse uma das duas para sobreviver, pois não era possível, pela medicina, as duas sobreviverem. O meu pai disse, as duas irão sobreviver, porque é o médico dos médicos que estará operando e trará minha filha e minha esposa. Durante 1 ano, fiquei em acompanhamento médico, pois era risco e, mesmo assim, poderia desenvolver possíveis sequelas depois. A cada 15 dias, novamente, acompanhamento médico, os exames, a bateria, e tudo estava indo normal. Ao completar 1 ano, o médico olhou para minha mãe e disse, eu não sei como, mas pela medicina, impossível você ter gerado esta filha. Aqui estou, hoje, para testemunhar pela honra e a glória de Deus. Mas não acabou por aí. Durante anos, minha mãe tentou engravidar várias vezes, até escutar que o sistema reprodutivo dela era de uma criança. Não tinha como mais gerar filho. Minha mãe chegou em casa, chorou muito e disse com toda fúria e ira para mim,
Deus não quer mais me dar filhos. Você nunca terá irmãos. Não me peça mais nada da vida. Senti naquele momento a decepção e o abandono mais uma vez. Mas não foi só isso o ataque do inimigo. Veio a rejeição por eu ser filha mulher, pois não daria continuidade ao sobrenome da família. Mais uma vez, a rejeição para aquele momento, pois eu era filha mulher e para meus pais não tinha valor naquele momento. Minha mãe tinha uma afilhada, ao qual tínhamos idades próximas. Mais uma vez, o inimigo atacando a minha vida. Aos 8 anos de idade, sofri o primeiro abuso sexual, vendo pela afilhada da minha mãe, a qual eu tinha estima como irmã. Eu não sabia o que estava acontecendo, porém, eu descobri em uma palestra da escola o que era a sexualidade, vindo o sentimento de medo, vergonha, ira, raiva, rejeição e todos os outros o que estava adormecido, aquele momento floresceu, pois a vergonha de 4 anos sendo abusada sexualmente por uma mulher debaixo do teto dos meus pais era de muita raiva e muita ira, pois meus pais não me protegeram, porém também não sabiam do que estava acontecendo. Minha adolescência foi baseada por rejeições, abandonos, inúmeros fatores, mas participava de grupo de jovens na igreja, a qual não me deixou cair muitas vezes, na época católica. Conheci o pai dos meus filhos, namoramos, noivamos, parecia que tudo tinha encontrado a pessoa certa na minha vida. Neste período, já estávamos afastados de Deus. Conheci o meu ex-esposo em festa, bagunça, bebedeira. Fomos morar junto, depois de uma discussão familiar, a qual tive em casa. Fui levando somente a roupa do corpo e começando uma nova vida. Porém, ele aparentemente me tratava muito bem. Passaram-se anos, eu não identificava que a intenção dele era somente financeira ao se relacionar comigo, pois sou filha única e com o pouco de posse de ser herdeira, mais uma vez sendo usada. Passaram-se anos, oficializamos a nossa união perante a Deus. Viemos a ter filhos, ao qual o meu primeiro filho, José Otávio, veio o aborto. Mais uma vez, uma dor grande dentro da minha alma e do meu coração, pois eu desejava ser mãe. Fiz tratamento para ter a minha filha Cecília, a minha princesa. Perfeita, doce, conforme a filha do Senhor, e se tornará uma mulher de Provérbios 31. Ao tirar os pontos, a médica me disse: Elaine, você não terá mais filhos. É impossível. Escutei isso da médica e dei continuidade à vida, me conformando que eu não poderia mais gerar filhos e tinha feito um propósito com Deus. Se eu gerasse filhos, eu sairia da filha da adoção, entregando a minha vaga a uma outra pessoa que não poderia gerar filhos. Porém, o sim de Deus é sim, e é doce, e é saboroso. Quando a Cecília tinha 1 ano e 4 meses, comecei a passar mal, pois eu tinha ovário policístico, cisto no ovário, trompas obstruídas, endometriose. Minha mente dizia: você vai morrer. Afinal, eu tinha tantos problemas e não poderia mais gerar filhos. Fiz o exame de gravidez e, pasme, 5 exames positivos. Eu não acreditava, pois todos os exames estavam dando positivo e, pela medicina, eu não poderia mais engravidar. Aproximadamente 2 meses ou mais, ao fazer a ultrassom, o médico me disse: é um baita meninão firme e forte. Sim, já estava grávida de 4 meses e meio, e não, como o exame me disse, de 2 meses. Neste período, já sofria as agressões físicas, morais, abandono e até abuso sexual do pai dos meus filhos. Sendo a primeira agressão física, quando eu tinha 7 meses de gestação da minha filha. Durante 7 anos, eu passei abuso sexual,
Agressões físicas, torturas psicológicas, bebedeira dentro de casa. Até que um dia eu só tive 2 decisões. Ao ele chegar em casa embriagado, eu não tive a outra opção, a não ser correr dentro do quarto, me trancar e pedir socorro. Pois a outra oportunidade era desgraçar a minha vida e a vida dos meus filhos, pois eu o mataria. E eu optei em recomeçar a minha vida. Há 4 anos retornei a Cristo. Participei de inúmeros retiros, caí, levantei, que eu não consigo nem computar quantas vezes. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da justiça. Ao conhecer o 30, vim com uma amiga, pois ela me ajudou muito no meu momento de separação. Eu com carro, ela sem, não achei coerente ela vir fazer o 30 e pagar o Uber. E acabei eu também fazendo o 30. Ela parou no caminho e eu dei a continuidade. E sou muito grata ao 30, pois descobri feridas que nem eu sequer conhecia. Descobri uma rejeição que eu não sabia de onde vinha. Descobri uma fúria que eu também não sabia. No dia 28/10/2024, sim, aceitei Jesus e foi pela minha honra e pela minha glória, apenas não só para a minha, mas para a dele, que é o grande amor da minha vida, o que me sustenta, o que me fortalece, o que me guia, o que me orienta, o que muitas vezes eu escuto a voz dele em meu ouvido. O meu batismo foi fenomenal. Senti uma lama descer e uma purificação subir. Em tudo dei graças, pois esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Tessalonicenses 5:18. Sim, Senhor, dou graças em tudo, pois é o Senhor que está comigo. Obrigada pelo silêncio.